Imagine pegar uma máquina do tempo e voltar 30 ou 40 anos. Imagine conversar com seus pais ou seus avós quando eles tinham a sua idade. Agora imagine fazer apenas uma pergunta simples. Com quantos anos vocês compraram a primeira casa? Muitas respostas seriam assustadoras para quem vive hoje. Alguns dirão 25, outros 27, muitos antes dos 30. Agora, faz a mesma pergunta para pessoas da sua idade hoje. Silêncio. Risadas nervosas, respostas como um dia, quem sabe. Existe uma sensação estranha pairando no ar, uma sensação coletiva de que alguma coisa mudou, e mudou muito. Seus pais não eram milionários, não eram empreendedores digitais, não tinham internet, criptomoedas, marketing digital, renda extra, freelas globais ou qualquer uma das infinitas oportunidades modernas que existem hoje. Mesmo assim, muitos deles tiveram acesso a uma vida que hoje parece cada vez mais distante. Casa própria, carro, filhos, férias, estabilidade, aposentadoria. E tudo isso com salários que, ajustados, muitas vezes eram menores do que os de hoje. Isso parece contraditório, parece injusto, parece impossível, mas não é impressão. Existe uma mudança estrutural profunda acontecendo na economia mundial e ela explica por que a sensação de estar correndo sem sair do lugar se tornou tão comum. Durante décadas, existiu algo que economistas chamam de Era Dourada da classe média. Foi um período onde crescimento econômico, aumento de produtividade e expansão industrial caminharam juntos. Empresas cresciam, produziam mais, vendiam mais e precisavam de mais pessoas. Isso gerava empregos estáveis, carreiras previsíveis e aumentos salariais constantes. Era comum alguém entrar em uma empresa jovem e se aposentar nela. Era comum o salário aumentar com o tempo, era comum planejar o futuro com confiança, a economia crescia de forma mais equilibrada e o custo de viver era muito mais compatível com a renda média. Isso criou o que podemos chamar de escada social. Uma escada relativamente previsível. Estudar, trabalhar, crescer, comprar casa, formar família, envelhecer com segurança. Essa escada não era perfeita, mas existia. Hoje, para milhões de pessoas, essa escada parece ter sido retirada da parede. O primeiro grande choque começa com a moradia. Décadas atrás, a relação entre renda e preço de imóveis era completamente diferente. Em muitos países, uma casa custava entre 3 e 5 vezes a renda anual de uma família. Hoje, em várias cidades, esse número pode chegar a 10, 15 ou até 20 vezes a renda anual. Isso muda tudo. Comprar casa deixou de ser um objetivo natural da vida adulta e virou um projeto de décadas de endividamento. A casa própria, que antes era símbolo de estabilidade, virou um sonho distante. E quando a moradia deixa de ser acessível, toda a estrutura da vida financeira muda. Sem casa própria, não existe segurança. Sem segurança, não existe classe média sólida. Agora entra o segundo choque silencioso, o custo de viver. Alimentação, saúde, educação, transporte, energia, tecnologia. Tudo se tornou mais caro, mas não apenas mais caro, cresceu mais rápido do que os salários. Esse detalhe muda completamente o jogo. Não é que as pessoas ganhem menos do que seus pais, muitas vezes ganham mais. O problema é que o dinheiro compra menos. Esse é o fenômeno que destrói a sensação de progresso, o poder de compra. Seus pais podiam viver com menos dinheiro porque o dinheiro valia mais. Hoje você ganha mais números, mas compra menos vida. Existe uma frase brutal que resume essa transformação. A renda subiu, mas o custo de existir subiu muito mais. E quando isso acontece por décadas, surge a sensação coletiva de estagnação. As pessoas trabalham mais, estudam mais, se qualificam mais, mas a recompensa não cresce no mesmo ritmo. Isso gera frustração, ansiedade e uma pergunta silenciosa que ecoa em milhões de cabeças. Por que parece que está mais difícil viver? Agora vem o terceiro fator, talvez o mais invisível: estabilidade profissional. Seus pais cresceram em uma era de empregos mais previsíveis. Contratos longos, carreiras lineares, benefícios duradouros. Hoje vivemos a era da instabilidade permanente. Freelancers, contratos temporários, gig economy, renda variável, múltiplas fontes de renda, incerteza constante. Isso não significa que a economia piorou completamente,
mas significa que a segurança diminuiu drasticamente. E segurança é um dos pilares invisíveis da classe média. Sem segurança, cada decisão financeira fica mais arriscada. Comprar casa vira risco, ter filhos vira risco, empreender vira risco, planejar vira risco. Agora pense no impacto psicológico disso. Seus pais cresceram acreditando que o futuro seria previsível. Muitas pessoas hoje cresceram acreditando que o futuro será incerto. Essa mudança mental altera tudo: comportamento, consumo, planejamento e até decisões de vida. As pessoas adiam casamento, filhos, compra de imóveis e projetos de longo prazo, porque sentem que o chão pode desaparecer a qualquer momento. Existe ainda um fator extremamente poderoso: a normalização da dívida. Antigamente, crédito era exceção. Hoje é rotina. Parcelamento virou padrão. Cartão virou extensão do salário. Financiamento virou regra. A dívida deixou de ser um evento e virou um estilo de vida. Isso cria uma ilusão perigosa. O padrão de vida parece mantido, mas está sendo sustentado por dinheiro futuro. E quando o futuro chega, ele chega com juros. Agora imagine duas vidas: a de seus pais aos 30 anos e a de alguém hoje aos 30 anos. Seus pais talvez já tivessem casa, família, carro e alguma poupança. Hoje muitas pessoas têm aluguel, dívidas, ansiedade financeira e a sensação constante de que algo está faltando. Isso não é falta de esforço, não é falta de inteligência, não é falta de vontade. É uma mudança estrutural gigante acontecendo silenciosamente. Seus pais viveram a fase de expansão. Você vive a fase de compressão. A economia continua crescendo, mas a distribuição das oportunidades mudou. A competição aumentou, o custo de viver explodiu e a segurança diminuiu. E tudo isso aconteceu lentamente, quase imperceptivelmente, ao longo de décadas. E aqui está a parte mais importante de todas. Entender essa mudança não é sobre pessimismo, é sobre consciência. Quando você entende o jogo, você para de se culpar por não alcançar um padrão de vida que foi construído em um contexto econômico completamente diferente. Seus pais viveram outra economia, outro mercado, outra fase da história. O mundo mudou. E entender isso é o primeiro passo para se adaptar a ele. Se você sente que está mais difícil viver do que era para seus pais, não é imaginação. É história econômica acontecendo em tempo real. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga trabalho, dinheiro e futuro. E essa é uma conversa que está apenas começando.